Fala galera, tudo bem? Gente, hoje, dando seguimento às nossas aulas, nós vamos falar sobre a nova ordem, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre o que antecedeu e vamos dar prosseguimento à nova ordem mundial. E antes disso, gente, eu quero deixar aqui dois pedidos. O primeiro vai ser que vocês deem mais atenção às atividades postadas lá na nossa plataforma e que cada trabalho feito é a presença que vai contar, tá bom? Então, se vocês não me entregarem esses trabalhos feitos, eu não tenho como dar presença naquela aula. E nós sabemos que essas presenças são muito importantes, tá? Por segundo, eu quero pedir para vocês darem uma olhada lá nas nossas atividades que eu postei já a avaliação do primeiro bimestre. E aí nessa avaliação eu quero que vocês copiem a questão e respondam e me mandem isso, tá? Para que a gente possa conseguir fechar a nota do primeiro bimestre, tá? Na matéria de hoje, nós vamos ter, a partir da página 68 até a 72, e vamos fazer os exercícios da página 71, tá ok? Vamos. Gente, antes de prosseguir, nós temos que entender antes dessa nova ordem mundial. Nós vamos ter que relembrar que teve a reunificação da Alemanha devido que o lado do Oriente, né, o lado socialista, ele fica muito enfraquecido economicamente e não tem um bom desenvolvimento, tanto econômico, né, quanto até tecnológico. Não tem essa resistência, sendo o lado do Ocidente vai ser um lado capitalista que vai ter um bom desenvolvimento. Essa necessidade do lado oriental faz com que os cidadãos dessa área tentem fugir para o outro lado, né? E começa essa resistência para que essa Alemanha ela seja reunificada. Há uma necessidade, né? Nós vamos ver uma desintegração da União Soviética, né? E vamos também ter, lá em 89, a queda do Muro de Berlim, né? O socialismo começa a perder força, ok? Então, relembrado já essas questões da queda do Muro de Berlim, dessa questão do leste e oeste, socialismo e capitalismo, né? Nós vamos ver que esse mundo era considerado um mundo bipolar, né? Durante a Guerra Fria, nós tínhamos um mundo bipolar. Esse mundo bipolar, ele vai acabar depois, né? Junto, na verdade, com o muro de Berlim. Essa queda do muro de Berlim, ela vai trazer a nós uma nova organização mundial, tá? Vamos deixar de ser um mundo bipolar e vamos passar a ser um mundo tá? Um mundo unipolar. Por que unipolar? Porque nós vamos deixar de ter a União Soviética como potência, né? Vamos ver a União Soviética perdendo forças junto com o socialismo. As grandes nações que tinham esse sistema socialista também vão perder forças junto à queda do muro. Então nós vamos ter só conscientemente, analisando com consciência, né? Nós vamos ver em análise que apenas os Estados Unidos tinham todos os poderes, tanto militar, bélico, econômico, político. E aí nós vamos só enxergar apenas uma grande nação no mundo. E aí nós vamos chamar, neste momento, a essa nova ordem de unipolar. Mas dentro dessas reorganizações, muitos estudos, muitos
cientistas geopolíticas de relações internacionais, eles começam a analisar e a não concordar que essa definição de unipolar seja verdadeira. Porque nós não dependemos só da questão militar, né? Nós temos que analisar outros fatores. E analisando esses outros fatores, outras nações também vão se destacar. Vão ter grandes crescimentos econômicos, né? Os destaques até então vão ser Japão, a União Europeia e a China, né? A China ela vai apresentar o segundo maior PIB do mundo. Então, dentro dessa reorganização, dessa visão nova geopolítica, conseguimos identificar outras nações tão fortes quanto os Estados Unidos. E aí, nesse momento, que se dá o nome de multipolar, tá? E aí, é visto um destaque dos Estados Unidos em relação, né, às questões militares, né, e também as questões nucleares, porque os Estados Unidos ele vai apresentar uma força muito grande, tá, em conta da questão militar e nuclear. E aí, nesse momento do nome unimultipolar, nós vamos ver que o uni vai ser em questão dos Estados Unidos, ser a grande potência militar. Ele é um líder incontestável nesse sentido, tá? E o nome de multi vai ser em razões dessas economias, dessas nações com avanços econômicos, tá? Então o nome fica unimultipolar devido aos Estados Unidos ser um grande, poderoso militar, e o multi vão ser por causa da União Europeia, do Japão, da China, serem também grandes economias dentro desse novo polo junto aos Estados Unidos, ok? E aí nós vamos ver que sempre quando nós vamos ter aula, a gente tem visto, nós falamos de novo de um mundo dividido, um mundo bipolar. Mas essa bipolaridade do mundo, ele vai ser nova, ela vai ser diferenciada. Essa ordem geopolítica bipolar, que antes era leste e oeste, nós vamos ver acontecer só que norte e sul, tá? Nós vamos ver que antes, mesmo com toda essa definição de oeste capitalista, leste socialista, né? Nós vamos ver que existiam nações dentro desses lados contrárias à força que estava ocorrendo, ao sistema capitalista ocorrendo, ou o sistema socialista que estava ocorrendo, né? Um exemplo que nós vamos ver é Cuba. Cuba estava do lado oeste, né? E ela era uma situação contrária. Cuba era socialista, né? E no leste também haviam outras nações que eram capitalistas. Nós já vimos isso antes, né? Contudo, esse modelo, né, ele foi a ruínas. E atualmente o mundo, né, é dividido entre norte e sul, de modo que o norte se encontram as nações desenvolvidas e no sul as nações subdesenvolvidas ou emergentes, né? Essa visão também segue da nova ordem mundial, né? Em considerar preferencialmente os critérios econômicos em detrimento do poder bélico, né? Nós vamos observar também que essa nova divisão do mundo não há uma total fidelidade ao critério cartográfico. Ela é em alguns países, localizada ao sul e pertence ao norte, como a Austrália. A Austrália está ao sul, mas ela é considerada um país desenvolvido.
E também nós temos um país que é o norte, que é a China, mas ele é considerado um país em desenvolvimento, ou seja, um país subdesenvolvido, né? E aí na próxima aula nós vamos ver os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e países em desenvolvimento, né? Nós vamos ver que acontece uma diferença muito grande entre os países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Mesmo eles pertencendo à região sul, ao mesmo lado, nós vamos ver que existe uma diferença entre eles e vamos caracterizar cada diferença, tá? Já dos países desenvolvidos, muitos já sabem, já conhecem características, a gente consegue ver a diferença, né, entre os países e vamos ver que o uso de tecnologia, grandes investimentos, facilitação do governo nos países fazem esse desenvolvimento durante esse período histórico e nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Gente, qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, me procurem, deixem lá na plataforma para eu poder estar respondendo, sanando a dúvida de vocês. E não esqueçam, por favor, de fazer os exercícios e postar lá para eu poder avaliar, corrigir e lançar a nota de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, eu espero que vocês estejam muito bem, se cuidando. Não deixem de usar máscara, fazer todas aquelas dicas que nós escutamos diariamente. Se previnam, por favor, tá? Fiquem com Deus e até mais.